Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Kleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Rosana Paulino é artista visual, curadora e educadora brasileira, doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela surge no cenário artístico paulista em meados dos anos 90, tratando de questões dentre as quais nós podemos destacar gênero e raça. Do seu extenso currículo, é mister mencionar que foi bolsista do programa da Fundação Ford entre 2006 e 2008, da CAPES entre 2008 e 2011, e que em 2014 ela fez residência no Bellagio Center da Fundação Rockefeller, na Itália. Possui obras em instituições museais ao redor do mundo, dentre as quais mencionaremos o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, o Museu Afro-Brasil e a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Rosana tem participado ativamente de diversas exposições, tanto no Brasil como no exterior, e nós mencionaremos aqui, a título de curiosidade, Histórias Afroatlânticas, em 2018, Incorporações, Arte Brasileira Contemporânea, na Centrale Electrique, na Bélgica, Roots and More, The Journey of the Spirits, no Africa Museum, na Holanda, e também em Someone Else's Skin, no Bard College, em Nova York, em 2007. Dentre as suas exposições individuais, vamos destacar o Corpo da Memória, que aconteceu na Pinacoteca em 2019. Então, seja bem-vinda, Rosana. É um prazer receber você aqui hoje no Gargalheira. Muito grata pela oportunidade, Kleber, Matheus. Só vou fazer uma correção, Kleber. A da Pinacoteca é a postura da memória, né? E para quem quiser o catálogo PDF, é só entrar no site da Pinacoteca e baixar. Tem lá um de grátis, um PDF, então já estou aproveitando para fazer a propaganda. Tá? E foi editado novamente o catálogo, e eu sei que tinha muita gente que estava querendo o catálogo físico, não estava encontrando, né? Então a Pinacoteca editou, já está na 3ª edição. Então, se quiser também comprar o catálogo físico, aproveitem. Rosana, prazer enorme te receber aqui, poder dialogar com você. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que uma das sensações, né, que a sua vasta obra causa no espectador, eu estou pensando numa série emblemática como Assentamento, por exemplo, né, que trabalha com essa ideia de fratura, de corte, é uma das coisas que mais impacta quem tá vendo, né? Uma primeira leitura que a gente faz quando a gente vê sobretudo aqueles registros históricos e o modo como você também trabalha com a técnica de colagem, é que se trata um pouco, a primeira leitura, né? Você vai lá ver superficialmente, se trata de uma denúncia histórica, né? De uma violência histórica, que também faz parte do que está sendo transmitido. Mas, por outro lado, a gente vai começando a perceber, quando a gente vai observando 1, 2, 3 vezes, a gente percebe ali que também está sendo tramada uma ideia de memória como convivência com o vazio e com o esquecimento. E também uma crítica à ideia de que um sujeito poderá ser completo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão, né, das diversas leituras que surgem, né,
eu penso muito nisso quando eu estou produzindo uma obra. Eu acho que essas camadas, elas são muito importantes, inclusive para que a obra permaneça no tempo e não seja só um pontinho ali na história, né? Como a gente muitas vezes vê. E depois de determinado momento, aquela obra perde totalmente a importância, a relevância, né? Então, isso é muito pensado na realidade, né? E eu vou adicionando problemas e discussões que eu gostaria de colocar sobre a mesa, né? Então, se num primeiro momento, como você citou o assentamento, a gente vai pensar na questão de um apagamento dessa população, mas o modo como eu vou tratar, né? Isso é muito proposital, no caso, não é costura, inclusive é sutura. Eu uso o termo sutura para esse trabalho. Por quê? Porque não é só uma denúncia, não é só colocar essas imagens que ficaram por muito tempo ali apagadas, esquecidas, mas é colocar também sobre a mesa como o Brasil foi formado e como foi formado um local para essa população. Então, esse é um dos dados. Um outro dado que eu quero trazer para isso é a questão do trauma. A questão de que não só o indivíduo, né, você fala do indivíduo, mas o país. O país não vai ser um país, aquilo que a gente possa chamar de uma nação, enquanto nós não tratarmos desse trauma da escravidão, dessa questão, que é uma questão para o país todo. Então, no caso, a sutura, né, ela vai mostrar que essas pessoas se refizeram. Essa também é uma outra leitura, né? Vai mostrar a resiliência enorme dessa população. É uma resiliência absurda. Eu não consigo imaginar, olhando para trás, como é que essas pessoas puderam se refazer num outro local, né? Após o sequestro, serem jogadas no porão de um tumbeiro, e ainda se refizeram, e ainda fizeram um país, colocaram um país de pé. Agora, para que esse país seja de fato uma nação, a gente vai ter que olhar esse trauma da escravidão, que, na minha opinião, é o que marca o país. É o que realmente marca quem nós somos enquanto população. Enquanto a gente não olhar essa sutura, porque a sutura é uma coisa muito violenta, né? A sutura é uma coisa muito violenta. Se em alguns momentos na medicina, olhando para a medicina, ela é necessária porque ela põe tecidos que estão separados, ela coloca junto, eu vou dar um outro sentido para essa sutura. Eu vou pensar como a sociedade brasileira coloca, sem tratar esses tecidos, vamos dizer assim, né? Essas questões, sem uma limpeza desses tecidos, deixando essa inflamação que está por baixo, e a costura tudo junto na base da violência. Aquele famoso dito, né? A questão social no Brasil é um caso de polícia, ou seja, vai pela repressão. Não vai dar certo nunca. Se a gente não limpar essa chaga, essa ferida, ou seja, se a gente não colocar tudo isso sobre a mesa. Então, são camadas de leitura que vão realmente se mostrando, né? Se desvelando à medida que você vai olhando o trabalho, né? Porque cada ponto é pensado. Eu sou uma artista muito técnica, sou uma pessoa muito meticulosa no meu fazer. Então, o que acontece? Quando eu escolho a sutura para esse trabalho, quando eu escolho a imagem, qual imagem usar, quando eu coloco aquelas raízes, né? Colocando o fato de que essa população realmente enraizou esse país, né? O próprio nome, né, da obra, né, assentamento já tem 3 derivantes diferentes, né? Pode ser um assentamento de um prédio, de uma fundação, né? Pode ser um assentamento de pessoas, como o MST usa até hoje, né? Os assentamentos do MST, ou pode ser também um assentamento que é o que vai dar o axé, que vai dar a força religiosa para uma casa, né? De matriz afro-brasileira. Então, o próprio nome ele já traz em si 3 aspectos diferentes. Então, a ideia é que o trabalho realmente ele vá se desvelando aos poucos, né? Porque, como ele trata de questões muito complexas, não dá para a gente abrir o trabalho todo, e você tem que manter uma certa dose não de mistério, mas de algo não desvelado, que vai se fazendo aos poucos, que vai se desvelando à medida
que você vai olhando para o trabalho. Então, é mais ou menos normal, eu espero realmente, mais ou menos isso, que a pessoa, à medida que vai olhando a obra e vai se familiarizando com ela, consiga também encontrar outros níveis, diferentes níveis de leitura numa mesma peça. Rosana, eu gostaria de refletir agora com você a respeito do papel da história na sua obra. Né? Porque se a gente pensar nos diferentes momentos da sua produção, em obras muito diversas, como Paredes da Memória, a série Bastidores, a série Atlântico Vermelho, enfim, acho que de diversas maneiras o seu trabalho está falando sobre história, seja a história no que tange a reconstrução da história dos povos negros nas Américas, seja você falar de uma experiência pessoal, mas que também diz respeito a uma série de outros sujeitos negros, né, na nossa sociedade, então passa muito longe de ser um exercício narcísico, ou ainda quando você vai repensar a história da arte brasileira a partir da geometria brasileira, né? Repensar a ideia do abstracionismo geométrico como uma escola brasileira de fato. Então, gostaria de pensar como na sua formação e na sua construção de obra a história acabou tomando essa relevância que a gente percebe hoje. Essa questão da história, né, ela parte de um ponto muito pessoal, né, tentar me entender no mundo, quem eu sou. Mas não dá para pensar, no caso das pessoas negras, né, dos grupos minorizados, nos indígenas, não dá para você pensar quem você é sem você pensar também essa coletividade. Né? E aí vem a história, né? Eu tenho que saber quem eu sou, mas quem eu sou dentro desse local que eu ocupo e quem determinou esses locais a priori, né? Antes de mim. Então, a questão da história ela vem por uma tentativa, primeiro, de um autoentendimento, mas muito rapidamente eu percebo que não dá para pensar sem olhar a questão do grupo, no caso das pessoas negras, né? E eu escolhi ser artista, né? Não historiadora, que me dá uma liberdade, né? De olhar sem me ater realmente, né? Às regras da historiografia oficial. Então, para mim é fundamental essa presença, né? É fundamental pensar a sociedade brasileira através da história, mas com essa liberdade que eu tenho por ser artista. Então, começo do micro, como é a parede da memória, né? Onde eu vou olhar, pensar a partir desse microcosmo, o local de uma determinada população, dentro desse tecido social que é o brasileiro, né? Aliás, tecido social de uma obra, depois que eu vou, né, usar de forma bem irônica, mas logo eu percebo que não dá para ficar só naquela caixa de fotografias da família, que é de onde eu parto para fazer a parede da memória. É necessário que eu entenda esse local social de uma maneira muito mais expandida, e não tem como fazer isso sem a gente olhar a história do país, né? A gente tem que voltar atrás, esses momentos anteriores que foram escondidos, inclusive, né? Que foram apagados muitas vezes, como a questão do racismo científico, que em determinado momento é varrido para debaixo do tapete, para fingir que está tudo bem. Então, só olhando a história para a gente entender o que acontece nesse país. Só olhando a história para a gente entender como é que uma pessoa, como um caso que eu vi ontem, de um casal que foi barbaramente torturado pela polícia por uma falsa acusação de tráfico de drogas. É uma coisa absurda que acontece a toda hora, e como uma certa camada da população invade e vandaliza, né, num ato terrorista, como foi esse de Brasília, né, que aconteceu há poucos dias, e a polícia vai lá e ainda protege, ainda passa a mão na cabeça, o exército muito mais. Então, para a gente entender esses paradoxos, a gente tem que fazer uso da história, porque senão a gente não vai sair nunca desse buraco onde nós estamos metidos, né? E como artista, sou uma pessoa eminentemente política. Para mim não dá, não sou o tipo de artista que vai lidar só com questões conceituais ou da fatura do trabalho. Eu respeito quem faça, mas não tem a ver com a minha personalidade.
Minha personalidade é política até o último fio de cabelo. Então, para eu poder desenvolver as minhas ideias, eu realmente tenho que navegar por outras áreas, como a história, como a biologia, por exemplo, né? A biologia é extremamente presente na minha produção, né? As mitologias diversas, porque senão eu como pessoa mesmo, como pessoa e como cidadão, não me sentiria satisfeita se eu não utilizasse determinados aspectos para tentar me entender primeiramente, entender esse país. Eu tenho uma pergunta para você, Rosana, que é o seguinte, quer dizer, quando você, digamos assim, entrou no mercado artístico, começou a aparecer, começou a expor, era um momento muito diferente do que é hoje, em especial do lugar e da relevância que a questão racial, que a questão da interseccionalidade e do gênero veio adquirindo. Eu queria que você um pouco falasse um pouco como é que você vê essas mudanças e também retraçasse um pouco aquele primeiro momento, quem eram os principais interlocutores, como é que era colocar esses problemas num espaço onde parecia que não havia uma abertura para que essas questões fossem tratadas com a altura que elas têm. Uhum. Realmente era muito, muito diferente, né? O primeiro fato bem concreto e importante é que não tinha internet, né? Não tinha internet. Isso faz toda a mudança, né? Nós estamos aqui falando num período jurássico. Pois é, para os mais novos crianças, existia um tempo que não havia internet, né? A gente tinha que pesquisar na biblioteca, lá nos livros. E o pior é que não chegava no Brasil, né? Não, esse material era um material que não chegava no Brasil. Então, eu tinha aqui no país, praticamente eu não tinha interlocutores. Não tinha porque o artista mais próximo que estava produzindo na época, que eu conhecia, era o Emanuel Araújo, que vem de uma tradição bastante diferente, né, do que eu vou pensar depois. Então, pessoas como o Eustáquio, por exemplo, era uma produção que ainda não era muito conhecida, então essa divisão entre áreas era muito mais forte, então era fotógrafo, né, não chegava muito a produção do Eustáquio, né, não tinha muito acesso, porque ele era fotógrafo, ele não era de artes visuais. Agora, essas barreiras também foram caindo, né, nesses quase 30 anos aí que eu estou na área. O Arson Heráclito estava aí na Bahia, não tinha furado a bolha ainda, pelo menos do Sudeste, não conhecia essa produção. Sônia Gomes não estava produzindo, não tinha praticamente interlocução. Essa questão de você pensar em raça, gênero, por exemplo, isso realmente não existia. Né? Para vocês terem uma ideia, o Sidney Amaral, né, que dá nome ao podcast, a partir da obra Gargalheira, né, levou 10 anos mais para furar a bolha do que eu. Então, eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando sozinha com essas questões. E vinha com essas questões por absoluta necessidade, né? Eu tinha uma ânsia tão grande em discutir determinadas questões, em falar determinadas questões, eu tinha um nó na garganta tão grande que eu tinha que produzir. Eu acho que se eu não produzisse, eu ficaria doente, simplesmente assim. Para mim era questão realmente de saúde mesmo, sabe? Saúde mental até, talvez. Eu tinha que produzir, não era uma questão assim de o mercado aceita, o mercado não aceita, ou o circuito está pronto para receber, eu tinha que produzir. Simples assim, tinha que produzir e fui fazendo, né? Tanto que o meu trabalho, se no primeiro momento ele já é bastante reconhecido fora do Brasil e nos meios acadêmicos, por exemplo, em relação a vendas, eu levei mais de 20 anos para começar a vender, para realmente começar a vender. Então, até para os mais jovens que têm uma ânsia de entrar, que caem no conto da sereia, muitas vezes do mercado de arte e tal, eu levei mais de 20 anos para começar a vender. Porque realmente era uma conversa que estava num momento totalmente fora. Né? O trabalho veio num momento em que essas questões não estavam sendo discutidas de maneira alguma. De maneira alguma. Então, assim, mas a ânsia, a necessidade, aí vem uns dados muito legais até para a gente conversar. Né? Por que a gente produz
né? Qual o sentido também, né? Por que a gente faz? Por que eu largo a vaga na Unicamp, por exemplo? Que o mesmo ano que eu entrei em artes visuais, eu entrei em biologia, né? Porque na época, eu acho a biologia da Unicamp era muito melhor, muito mais interessante do que a da USP, porque era a Unicamp que estava tocando o projeto Genoma. Então, por que eu largo uma vaga na biologia para ficar fazendo um negócio que, sabe, que ninguém estava pronto ainda para pensar naquilo, embora eu tenha tido acolhida na universidade, na USP. Mas, assim, era a necessidade de falar. Era um negócio tão forte, né? E a gente pensa, o que é ser artista? Era uma coisa tão forte, eu precisava tanto colocar essas questões em cima da mesa que, assim, eu fui fazendo. Você falou da dificuldade da interlocução e como Uhum. que o cenário internacional era um cenário mais aprazível, mais receptivo. Quem eram tuas referências nesse momento? Então, com quem foi o outro, a outra artista que você olhava e falava aquela pessoa, aquilo ali dialoga comigo, aquilo ali tá me dando, tá jogando água no meu moinho. Uhum. Mas não tinha, não tinha. Eu criei a parede da memória. Quando eu faço a parede, pra você ter uma ideia, Matheus, eu faço a parede da memória, ele é um trabalho de estudante. É um trabalho que eu estava no 4º da universidade. Só que foi um trabalho que, de cara, ele já estourou, vamos dizer assim, né? O Emanuel vê. É lógico que eu conheci a obra do Emanuel, do Mestre Valentim, mas eram obras muito diferentes do que eu estava querendo discutir. Dos dados que eu pensava sempre era o seguinte: eu não nasci na Bahia. Então, os artistas que a gente via eram muito marcados por essa banalidade, e a gente é fruto do ambiente. Então, os primeiros trabalhos que eu começo a fazer, eles, como estudante, antes até de entrar na universidade, eles ficavam muito falsos, porque eu não tinha essa vivência, entendeu? De terreiro, eu não tinha essa vivência negra que se tem na Bahia, que é diferente da vivência de São Paulo, que é diferente da vivência de Minas Gerais e que é diferente da vivência do Rio Grande do Sul. São cenários, então acho que a gente tem que falar sobre, muitas vezes, cenários negros. Né? Então, como é que isso foi um dado que me cutucou muito desde o começo, porque antes de entrar na faculdade, comecei a fazer uns desenhos com matemática, assim, mais voltada aos orixás, e era uma coisa horrorosa, porque não tinha eu não tenho a vivência de terreiro. Eu não fui criada dentro de um terreiro, como é o caso do Heráclito, por exemplo. É uma pessoa que acompanha essa questão de terreiro, teve Moisés Patrício, por exemplo. Então, são outras vivências. Então, eu percebi muito rapidamente, quando eu entrei na faculdade, que a minha questão era o que é ser mulher, né? Aliás, o que é ser uma pessoa negra, o que é ser uma mulher negra, e o que é ser uma mulher negra na freguesia do Oca, a periferia de São Paulo. E o que é ser uma mulher negra na periferia de São Paulo, ouvindo Racionais, por exemplo. É um outro universo. E aí eu percebi que não dava para eu simplesmente pegar uma estética ou questões que já estavam trabalhadas por outros, porque não me cabia. Então eu não tinha referências. Nesse sentido, realmente eu não tinha referências. É aquilo que eu falei, a urgência, a necessidade de falar. Agora, eu tive a sorte da parede da memória ter estourado e ter entrado muito rapidamente no circuito acadêmico, no circuito de museus. Então, eu recebi, desde muito cedo, convites para expor o trabalho, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E aí, nessas idas, lógico que eu sabia que existia uma arte negra norte-americana, por exemplo, ou na Europa, uma produção contemporânea, mas isso raríssimas vezes chegava na biblioteca, novamente voltando a questão de que eu sou pré-internet. Né? Então, isso raríssimas vezes chegava no Brasil. Eu ia lá na biblioteca da ECA, não tinha nada. Né? E o que acontece? Primeiro, eu começo a viajar com o trabalho, né? Isso foi muito legal, e depois eu ganho uma bolsa de estudos para Londres. E aí, lá sim, eu vou ter acesso
a produção, porque lá você tinha, né? E a qualquer livraria tinha, né? Os artistas negros norte-americanos, os ingleses, essa produção, os africanos que morando muitas vezes em Berlim, Portugal. Então, lá sim eu fui ter contato com essa produção da diáspora. Antes era necessidade mesmo, antes o negócio era tão punk que assim, eu, sabe, pisei no acelerador e fui embora. Eu não tinha outra opção. E dessa galera que você começa a ver quando chega lá, quem fez tua cabeça? Olha, eu acho que deixa eu ver. Olha só que a cabeça tá ruim hoje. Alison Sarr, por exemplo, foi uma pessoa que eu vi, que eu gostei muito. Eu tive primeiro contato com obras de mulheres no geral, e depois de mulheres negras, né? A Kiki Smith, que é uma artista norte-americana, uma mulher branca, mas tem um trabalho maravilhoso, também fez muito a minha cabeça. E outras possibilidades de trabalho que não eram tanto, talvez, de artistas negros, mas numa arte um pouco mais arejada, vamos dizer assim, e que usa muita fotografia, que eu gosto muito de fotografia, né? Eu nunca me considerei fotógrafo, não tem gente que me classifica, inclusive, como fotógrafo, não sou, mas olhar os arquivos, que era uma coisa que estava muito naquele momento em voga, foi muito importante para mim. Né? Então, eu não fiquei só na questão primeiro dos artistas negros, foi o primeiro momento que eu começo a ver essa produção, mas até ter uma coisa um pouco mais arejada, porque no momento que eu sou formada, né, eu sou formada pela ECA, e naquele momento a questão do conceitual, aquela coisa do artista não poder colocar a mão no trabalho, não fazer o trabalho, sexualidade que eu achava um saco. Eu gosto da manualidade, eu venho de uma tradição de manualidade. Minha mãe foi bordadeira, aprendi a bordar muito cedo, eu sempre mexi com barro, por exemplo. Então essa questão da manualidade para mim sempre foi muito forte. Então chegar lá na Europa e ver de perto essa outra produção contemporânea, que não era tão conceitual, me fez muito bem. Né? Então, 2 pontos que eu destaco. A questão de ver fotógrafos, artistas como o Christian Boltanski, por exemplo, foi muito legal de ver de perto. E ver essa outra produção que também trazia a manualidade. Então, no primeiro momento, eu vou dizer que eu não fiquei assim tão... Quem fez minha cabeça? Né? Porque era mais realmente uma abertura. Era uma coisa assim, nossa, tem essa outra produção correndo em paralelo e que o Brasil não está olhando para isso nesse momento. O Brasil era pintura, era a coisa mais conceitual, mas uma mescla, por exemplo, de materiais e de pensares não estava acontecendo aqui no Brasil quando eu sou formada. Rosana, eu gostaria de saber, você falou um pouco sobre como a sua obra teve maior ressonância internacionalmente do que nacionalmente no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, Parede da Memória já virou, desde o princípio, né, uma obra conhecida e tal. Eu gostaria de saber como foi a recepção no Brasil, aquela época de Parede da Memória, a leitura que se fazia, como que eventualmente a crítica colocava o seu trabalho dentro desse lugar, né, de estranheza, né? E como você vê, numa perspectiva geral, né, como que seria a transformação entre a recepção que o seu trabalho teve lá nos anos 90, quanto você estava isolada nesse sentido, e como você vê hoje a ressonância do seu trabalho a questão nesse processo histórico, né, entre Parede da Memória e Geometria Brasileira, por exemplo, né, o que você vê de diferente do lugar que a sua obra passa a circular dentro do Brasil? Que espaços diferentes ela eventualmente circula? A obra, quando ela começa, ela já foi classificada de várias maneiras diferentes, como fotografia, como releitura da fotografia, dentro da questão dos arquivos, né, que era muito presente quando eu comecei carreira, se discutia muito essa coisa, se discutia muito a questão da identidade, então ela é vista de várias maneiras, assim, como era uma obra que ela estava um pouco fora um pouco não, muito fora do que estava sendo discutido no Brasil,
no primeiro momento, ela gera uma certa estranheza, mas, paradoxalmente, como eu falei, eu fui sempre muito acolhida pelo espaço acadêmico, tá? Então, ela desperta interesse, é uma obra que desperta interesse, e que ela já é vista com respeitabilidade. Tá? Então, assim, esse trânsito no meio acadêmico, ou ela era vista por respeitabilidade pela questão da identitária, pela questão fotográfica, como eu falei, de arquivo, mas ela sempre foi respeitada. A dificuldade, no meu caso, maior foi realmente em relação a essa outra área que também não me interessava muito, também não acho que seja principal, que é a de compra e venda de obras de arte, né? Essa coisa do mercado. Agora, essa mudança que vai ter, ela é uma mudança também que ela é proporcionada, eu acho que as visões novas sobre o meu trabalho, então a gente tem que pensar também o que acontece com o país nesse período. Né? A gente não pode deixar de pensar que é o período também dos 2 governos Lula, de uma intensificação da discussão de cotas, da discussão das questões negras em geral, então, de um fortalecimento até do movimento negro. Então, acho que é um paralelo, sabe? Eu acho que começa antes, né? Começa lá no comecinho de 90, mas essa discussão, essas mudanças que o país vai passando, também vai fazer com que os olhares eles fiquem mais atentos à obra. Né? O que é aquela obra, o que a obra está trazendo, quais são as discussões que estão pontuadas ali, e a obra também responde a esse momento. Né? Eu também vou olhando e vou percebendo, à medida que vão aparecendo mais artistas negros, à medida que o Emanuel começa, por exemplo, com as exposições sobre o negro, primeiro na Pinacoteca, né? Eu já assim que inaugura a Pinacoteca, a obra já vai para a segunda exposição da Pinacoteca, Os Herdeiros da Noite, quando o Emanuel entra lá na Pinacoteca, a obra já vai fazer parte dessa exposição. Né? Então, a gente vai tendo uma mudança, né? Uma mudança do país, e, obviamente, eu vou ficando atenta para o que vai acontecendo, e essa mudança do país vai fazendo com que as pessoas também vão olhando de modo diferente para o trabalho. Então, acho que a gente tem que pensar, talvez o segredo seja pensar em como o país vai mudando, como a discussão vai mudando ao longo do tempo do Brasil, no Brasil, perdão, né? Vai deixando de ser só uma discussão da população negra e ganha o país quando a gente tem a questão das cotas. E também um outro dado extremamente interessante é quando a gente começa a ter já os cotistas saindo das universidades, né? Ou essa questão da população negra avançando. Estou falando aqui com 2 professores doutores negros. Isso faz uma diferença tremenda. Né? Isso faz uma diferença tremenda. Então, agora, a gente tem com quem dialogar. Obviamente, começa a ter esse feedback de volta, né? de pessoas negras que olham a obra, percebem e me colocam, olha, a obra diz isso, isso, isso. E, ao mesmo tempo, eu também vou pensando em como a obra vai se desdobrando nesse espaço, né? Nesse espaço-tempo que ela vai percorrendo, a ponto de chegar no Geometria Brasileira e ter um olhar já tão expandido que eu me proponho a pensar, não, vamos discutir a história da arte, que história é essa? Dessa vocação, dessa pseudo-vocação geométrica do Brasil. Quem colocou? Quem fez? Mas isso também só vai acontecendo porque vai tendo trocas, entendeu? As trocas vão ocorrendo. Então, eu acho que daquele primeiro momento, onde a gente mal tinha dados para pensar a obra e situar essa obra para hoje, é uma mudança da obra, mas é uma mudança muito grande do país. Então, acho que as coisas correm em paralelo. E a gente tem que pensar sempre nessa leitura, talvez, mais expandida, para tentar acontecer também como eu vou fazer, para tentar entender também como eu vou fazer nesse percurso. Rosana, agora mudando um pouquinho de rumo, eu gostaria que você falasse sobre a escolha dos materiais nos seus trabalhos. Você falou um pouco sobre esse passado da sua família, né, dos trabalhos manuais, etc. Mas uma coisa que eu acho interessante no seu trabalho é que, eventualmente, o material que está sendo utilizado, ele contrapõe a aspereza do assunto. Né? Então, por exemplo,
quando você está falando lá sobre bastidores. É um assunto muito árido, né? Mas você está utilizando um material que geralmente é associado ao universo feminino, e daí todos os estereótipos a respeito do feminino estão naquele material, né? Mas quando você vê a dureza daquilo que está sendo tratado, isso só aparece, né? Ao mesmo tempo, quando você faz aquela mãe negra, né, que é um busto em terracota, né? Também é uma experiência dura, né? Aquela personagem que está completamente despida de membros, né? Ela tem ali os seus vários seios alimentando, e daí a gente tem a delicadeza com aquelas fitinhas de cetim, né? Com aquelas bonequinhas de plástico, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco de onde vem essa sua ideia de experimentar esses materiais e de fazer esses contrastes, né? Bom, eu sou bem exigente em termos de pensar o trabalho, né, e quais os materiais que serão utilizados ali. Quem já foi meu orientando, quem já foi meu aluno, sabe que é um inferno, porque eu pego mesmo no pé e penso, o material tem que estar ali jogando a favor da discussão, né, que está sendo colocada sobre a mesa. E muitas vezes eu vou usar da ironia, né? Então eu gosto desses contrastes, né? Como você fala dos bastidores, realmente, quando a gente pensa nos bastidores, no bordado no primeiro momento, a gente tem quase que aquela imagem idílica da mulher bordando, né? Lá dentro na casa, só falta ver as florzinhas ao redor, né? E a mulher lá bordando naquele ambiente protegido, né? Fazendo aqueles trabalhos manuais, aquela coisa de paz, né? Uma coisa de proteção. E não, muitas vezes é justamente o contrário, né? Os bastidores, por exemplo, eles vêm uma experiência da minha irmã, que é assistente social, e quando foi fazer estágio numa delegacia da mulher, e conta como objetos como agulhas, por exemplo, eram usados como objetos de manutenção do poder, né, nessa relação a dois, né, de objetos realmente de tortura. E aí eu fiquei pensando, né, nessa ideia idílica que a gente tem e no que realmente acontece de fato dentro dessas quatro paredes. Então, a escolha do bastidor, né, dessa coisa da costura, porque, curiosamente, tem um bastidor ali, mas aquilo que acontece sobre a imagem não é um bordado. Aquilo é uma costura muito mal feita, muito grosseira, muito forte, muito pesada, que é justamente para causar esse choque. Então, por um lado, vai ter a ironia de você ter um bastidor que é um elemento de bordado que não tem um bordado nele, ele vai ter uma imagem transferida e uma costura grosseira por cima, né? Então ele vai ter o choque e ele vai ter ironia também, né? De você estar utilizando uma técnica que não era para estar ali, e essa ironia que vai ser feita em cima dessa ideia que costumeiramente as pessoas têm sobre o bordado e essa coisa de pensar o lar como um local de proteção. E isso vai acontecer também em outros trabalhos, como você fala da ama de leite, né, onde tem esse choque também das fitas de cetim, né, aquela delicadeza contra aquela dureza do material, daquele barro queimado, material mais árido, né. Então, eu gosto muito de jogar com esses contrastes, isso é uma das coisas. Mas também tem os estudos. Então, no caso das esculturas, por exemplo, eu vou olhar muito as esculturas africanas, né? Como elas também colocam elementos muito díspares juntos, né? Principalmente as niquices, né? As esculturas africanas, onde você põe prego, põe espelho, põe tecido, põe vidro, vai acumulando, tem um acúmulo ali que é extremamente rico e interessante, né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando em como essa tradição de acúmulo cruza o Atlântico e chega no Brasil. Né? E você vai ter, por exemplo, na arte popular, quando você tem um caboclo de lança, que ele vai ter um monte de coisas que são aparentemente díspares, mas que funcionam super bem na vestimenta. Você vai ter aqueles fios metálicos, né? Você vai ter as fitas e você tem sempre aquele óculos escuro que já faz parte da vestimenta, né? Ele já está ali, ele já compõe a vestimenta. Então, me interessa também olhar essas tradições, né? E como elas cruzam
o Atlântico, e recuperar um pouco disso, também colocar, por exemplo, numa escultura, ou de elementos que aparentemente não conversam entre si, né? São de natureza muito diversa, mas acabam ficando juntos ali para poder formar esse todo. Nesse sentido, Rosana, eu queria te perguntar sobre a concepção de uma obra que chama Tecelãs, né, que é muito daquela série de desenhos que também trabalha um pouco essa ideia. Quer dizer, o desenho ele é um desenho hiper singelo, né, hiper bonito, né, só que a imagem transmite, pelo menos a mim como espectador, uma sensação de dor física pelos pontos que liga, pelas partes do corpo que conecta. Eu queria que você falasse um pouco da concepção dessa obra. Então, as tecelãs, na realidade, é um pouco daquele autobiográfico, né? Que aparece, às vezes, na minha obra. Minha mãe, ela foi bordadeira durante muitos anos para poder pagar os meus estudos e o das minhas irmãs, né? Sou eu e mais 3 irmãs, curiosamente só mulheres, né? Tenho só filhas mulheres, 4 mulheres. E eu via minha mãe bordando noite adentro, por exemplo, e outras mulheres da vila, às vezes sentadas ali na calçada, sentavam ali em roda e ficavam bordando. E isso me lembrava, depois de um certo tempo, comecei a pensar já na adolescência, como ela parecia uma grande aranha, sabe? Que tirava de dentro de si, né, fazendo uma metáfora. Eu gosto muito dessa questão da biologia e, novamente, essa ideia de ciência, né, de biologia, que aparece mesmo que enviesada, desse animal que tira dentro de si o seu sustento, né, e que faz a sua casa, porque fica tudo ali na teia, né? Fica tudo ali na teia, ali onde vai parar o alimento dela, onde ela pega as moscas, onde as moscas se prendem, né, os insetos se prendem para devorar, ali é a casa, ali é onde ela gera alimento. E é meio que uma homenagem, mas assim, é uma coisa também muito dolorosa, muito dolorida, como esse trabalho não era valorizado, né? Como ela passava noites, né, numa luz muito fraca, tirando forças, sabe, Deus da onde, para poder tirar grana mesmo, né? Fazer dinheiro para poder educar as filhas. Minha mãe também foi faxineira durante muito tempo, então ela falava: eu faxino para vocês não faxinarem, né? Eu não quero que filha minha siga o mesmo caminho, eu quero que vocês estudem. Então, tem uma coisa que é muito bonita, né, dessa metáfora com a aranha, mas dessa coisa também muito do sacrifício, né? Naquela luz fraca, ficar ali costurando a noite inteira. Então, eu faço meio essa abordagem, né, com esse mundo animal, de onde essas mulheres tiram dos olhos, tiram todos os orifícios, boca, ouvido, né, olhos, garganta, vagina, né, do bico dos seios, como se elas tirassem de dentro delas, né, essa coisa, esses fios que é muito sacrificado, né, esses fios que vão permitir com que as crias avancem, vamos dizer dessa maneira, né? Vão permitir que essas crias avancem, então, com o próprio sacrifício. Então, realmente, é um trabalho que ele vai ter esse teor de sacrifício, sim, né? De doloroso, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa bonita, que é a transformação, né? Que pode ser uma transformação aí da larva em borboleta, né? Essa questão de se transformar, mas é sempre uma transformação que vem muito da dor também, mesmo quando a gente está lidando com a questão, talvez, das transformações subjetivas, né? É como se tivesse que fazer um casulo e entrar dentro. Então, eu acho que tem isso da dor também, de tirar de dentro de si até o último para entregar para o próximo, entendeu? Rosana, eu gostaria que você falasse sobre uma obra que eu acho muito interessante. Embora você tenha dito que você não é historiadora, né? Eu reclamo para mim que em vários momentos o seu trabalho ele tem um caráter historiográfico, sabe? Porque você usa do arquivo e faz a construção de um discurso
que leva em consideração essas fontes, né? Então, por exemplo, quando você fala na sua série Atlântico Vermelho, né? Eu acho muito interessante a maneira como você usa essas imagens síntese de construção do Brasil, né? Então, você pega lá uma imagem da colonização, você faz uma intervenção sobre essa imagem, você mostra que ela está ligada ao discurso científico, né? Que eu acho que é uma novidade, por mais que a gente tenha uma série de artistas afrodiaspóricos falando sobre a colonialidade do poder, né? Eu acho que o seu trabalho se concentra de uma maneira sui generis em apontar quem são os responsáveis por esses discursos, né? Então você vai lá e põe a ciência. A ciência, em um dado momento, né, foi lá e apontou a inferioridade negra a partir de critérios pretensamente científicos, né? Então gostaria de saber como você faz essa seleção de imagens, né? Da onde vem essa ideia de pegar um azulejo, pegar uma imagem lá do HCIS, né, e juntar isso, né? Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente. Então, essa é bem difícil, né? Essa é uma questão bem difícil, porque, assim, eu tenho um pezinho na ciência, né? Como todo mundo sabe, eu quase fui para biologia, e sempre achei um absurdo, uma coisa totalmente absurda, como a gente não vê nas artes em geral, aqui no Brasil, em geral, essa discussão do racismo científico, porque ela é que vai, em última instância, moldar esse país, né? É ela que vai fazer com que se opte, né? Isso foi política de Estado no Brasil. Isso foi política de Estado no Brasil. E ela que vai fazer com que se faça essa opção de se trazer europeus, né? Para branquearem o país, para entre muitas aspas, melhorarem o país. Então, tinha que ser tratado essa questão, por exemplo, do racismo científico, né? E tem assim, por outro lado, que imagens, né? Isso é muito difícil. Então, abro um repositório, por exemplo, além dos livros que eu tenho, vários sobre arte e ciência, sobre ilustração científica, mas também a internet, que é uma maravilha, que eu amo, me permite abrir um repositório e ter dezenas de imagens. Eu vou descendo várias imagens que eu acho que podem ser úteis, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora, comecei uma pesquisa, aí de novo a questão de arte e ciência sobre a Luzia, né? Uma mulher mais antiga, fóssil mais antigo encontrado em terras brasileiras, né? E pensando nessa questão da África e pensando a questão da Lucy, daquele fóssil também encontrado na África. Então, vou descendo imagem. Hoje eu passei a manhã fazendo isso. Na hora que eu vou fazer o trabalho, eu abro esse meu repositório de imagens e vou olhando, de repente falo, essa. Nem eu sei por que exatamente aquela, eu tenho uma ideia daquilo que eu quero discutir, mas aí tem um dado que é da criação que a gente não consegue explicar 100%, né? Como funciona a criação artística. Se eu conseguisse, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo, que ia estar rica, né? Eu ia estar milionária. Mas a gente não consegue saber exatamente. Eu sei que eu tenho um problema, eu quero discutir alguma coisa, mas eu tenho 60 imagens sobre o mesmo tema, e de repente essa aqui vai ficar melhor. Agora não me pergunta se aqui vai ficar melhor, como é que funciona, porque esse é um dos mistérios da criação. Então eu parto sempre de uma ideia que é a seguinte: eu quero discutir alguma coisa, eu quero discutir, por exemplo, essa questão racismo científico. E, como eu falei, dessas 60 imagens, eu vou lá e pego uma. Às vezes eu tenho alguma coisa assim, muito na mira, como, por exemplo, aquela mulher que foi fotografada pelo HC, frente costas, perfil, que eu uso muito aquela imagem, né? E eu quero modificar o sentido dessa imagem. Então, se essa imagem foi colocada como uma imagem negativa, deletéria para a população negra, que nos marca até hoje, que tira a nossa subjetividade, eu quero inverter esse código, eu quero mostrar que, assim, que essa população, essa mulher, simbolicamente, foi como uma semente que vai plantar aqui uma nação. Então, tem várias maneiras, Kleber, que eu posso utilizar
né, quando eu vou criar uma imagem. Então, eu posso partir de uma ideia, como esse caso da mulher que eu vou fazê-la modificar esse sentido, ela vai ser uma semente, né, que vai, a partir dela, criar uma nação, e outras vezes é esteticamente mesmo. Essa imagem conversa melhor com essa outra imagem, né, e as duas estão dentro daquele tema que eu quero discutir. Porque, como eu falei, vou abrindo pastas aqui no computador, tem pastas que tem mais de 100 imagens, por exemplo, né? E aí tem uma hora que você vai falar, essa daqui, mas é uma questão realmente estética mesmo, né? Essa aqui vai conversar melhor e vai responder melhor do que aquela outra. E muitas vezes é difícil até para mim definir exatamente por quê. E aí é a questão da criatividade mesmo. Eu tinha um professor que ele falava uma coisa muito interessante, né? Quando eu estava na ECA, que a gente estuda, mas na hora de criar é como se a gente esquecesse tudo que a gente estuda, põe de lado e pisa a fundo e mergulha. Porque se você for ficar, embora eu pense muito, como eu falei, eu penso que tipo de costura eu vou usar, se vai ser uma sutura, se não vai ser, qual a distância que a pessoa tem que estar do trabalho para ela ter uma imagem legal. Então, às vezes, quantos passos uma pessoa tem que dar entre uma peça e outra numa instalação. Embora eu pense tudo isso, mas quando eu estou realmente naquele fervor do trabalho, aí você entra meio no fluxo, né? Que é como os músicos de jazz entram, né? Se ele for parar para pensar que nota ele vai tocar numa improvisação, já era, foi embora. Né? E os esportistas fazem muito isso também, né? Eu joguei basquete muitos anos. Se você for pensar, agora eu vou pegar a bola aí, vou dar um drible para a direita, para, né, fugir da minha marcadora, já era, você já perdeu a bola. Então você vai embora, você entra nesse estado mental de fluxo, né? E vai embora produzindo. Muitas vezes depois você. Isso eu faço, às vezes eu até guardo a obra, deixo ela lá 2 semanas, depois eu tiro a obra para ver se ela realmente está funcionando. Porque na hora você não tem todo esse controle que aparentemente você tem. Você às vezes tem que deixar espaço para esse outro estado mental, porque senão a obra fica fria. Ela não acontece. Eu estou um pouco curioso, Rosana, pelo modo como você foi encontrando o seu caminho, porque achei muito interessante o quadro que você fez antes da sua ida para o exterior, que, por um lado, você tinha um domínio do que era o conceitual dentro da universidade, e, por outro, você tinha, isso que você marcou muito, né, pela Bahia, né, ou seja, um certo registro do que era a arte afro-brasileira. Né? Então, como foi o desafio para expandir o registro no qual essa ideia de arte afro-brasileira estava enquadrada, vamos dizer assim? Acho que aquilo que eu falei lá atrás, né, quando eu começo a produzir, que me soava muito falso eu tentar me colocar nesse local que não era meu, entendeu? Eu não conhecia todos esses códigos, né? Por exemplo, de terreiro. Eu acho muito bonito. Agora, eu já estou com quase 30 anos de produção. Agora que eu estou começando a trazer elementos, por exemplo, pensar alguns elementos da mitologia iorubana que talvez entrem no meu trabalho. Levou 30 anos para isso. Por quê? Porque eu sou de fora. Né? Porque eu sou peixe de fora. Então, imagina quando eu tinha 20 e poucos, né? Eu não tinha como dominar, como ter acesso e fazer uma produção que realmente fosse sincera. Entendeu? Não dava conta disso. Então, o que acontece? Chegou, como eu falei, os primeiros desenhos que eu fiz, eles não aconteceram. Não aconteceram mesmo, porque eu batia o olho e falava, gente, mas está muito ruim. Eu não tenho essa maturidade nesse sentido, eu não tenho esse entendimento do que é, e do que, por exemplo, como se usa esse material, do que isso significa dentro do nosso culto, por exemplo. Né? Então, me pareceu que assim, a saída mais verdadeira seria eu me colocar exatamente onde eu estava naquele momento e pensar, o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Como é que uma mulher negra aqui na periferia de São Paulo... O que é ser uma mulher negra aqui na periferia de São Paulo?
né? Que é completamente diferente, né? Um outro espaço. Eu diria que eu tive que alargar essas fronteiras, Matheus, meio na barra, entendeu? Porque eu não conseguia. Também acho que era o que se esperava, né? A arte afro-brasileira é isso, né? Então o que tinha? Tinha lá atrás o Aleijadinho, essa questão do barroco, ou tinha a produção dos artistas afrodescendentes, como é o caso do Emanuel Araújo, do Rubem Valentim, mas eu não tinha domínio daquele código. Estava ficando muito ruim, e isso é uma coisa que eu sempre fui muito crítica em relação à minha produção. Eu olhava ali e falava, não, isso aqui não está faltando verdade, não tem verdade nisso, sabe? Era falso, era uma coisa, era como se eu pegasse uma fórmula, né, feita por outros e tentasse, eu pegasse uma roupa, melhor dizendo, que não era para mim, que não cabia no meu corpo, tentasse colocar aquilo na marra. Eu falei, não vai dar, vou ter que descobrir uma maneira de ver quais são os problemas que eu tenho, né? O que está acontecendo? Então, acho que eu tive que meio que alargar isso na marra, né? Foi uma coisa assim, meio na marra, porque nas visuais isso não estava acontecendo, né? Mas aí tem outras coisas que vão me trazer também subsídios. Eu sou o tipo de artista que não fica fechada só na sua casinha, entendeu? Eu não fico só nas visuais. Aí eu vou para a música. A música sim vai falar. A música sim já estava discutindo isso e já estava discutindo há muito tempo, entendeu? Aí eu vou para a música, aí eu vou para outros textos, né? Aí eu vou para a história. Eu acho que até por isso que vai ajudar muito esse alargamento não vai ser a troca com o pessoal das visuais, mesmo porque não tinha. Né? Então é muito engraçado que eu lembro quando eu fiz a biologia, vai me ajudar. Então eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro projeto de mestrado, né, para entrar na faculdade anos depois, eu dei risada porque eu olhava para as referências bibliográficas e não tinha artes visuais, tinha sociologia, tinha história, tinha música, visuais não tinha. Né? Tinha menos era visuais, eu tinha que fazer um esforço danado, e quando tinha era só de fora. As coisas que eu trazia nas minhas viagens, porque tinha muito pouco, o pessoal estava começando a produzir naquele momento. Né? Então, esse diálogo, esse alargar, né, esse pensamento, vai se dar na marra, porque eu percebo que eu não consigo entrar dentro daquela roupa que não é minha, vamos dizer assim, e vai se dar através, por exemplo, do diálogo com outras artes. Principalmente com a música. Aí sim funciona. Eu queria perguntar para você um pouco para entender, o Kleber já mencionou aqui, um pouco para entender o Geometria Brasileira, que é onde tem um pouco a sua leitura sobre a arte brasileira, sobre a história da arte também no Brasil. Eu queria entender um pouco a concepção desse trabalho. Então, Geometria Brasileira, ele vem num incômodo muito grande, até das minhas viagens, né? Quando eu começo a viajar, as pessoas perguntavam qual é o seu legado, a conversa que você tem com o Hélio Oiticica? Eu não tinha nenhuma. Eu não tenho nenhuma conversa com o Hélio Oiticica. Que história é essa? Aí eu percebi mas é que o Brasil tem uma vocação para a geometria, que não sei o que. Mas que vocação para a geometria? Eu não tenho vocação, eu não tenho conversa. Eu sou uma mulher lá, aí a gente volta de novo para as territorialidades. Eu sou uma mulher negra lá da freguesia do Alapão, da freguesia do O, que eu tenho a ver com a L8Sica, que está lá na outra ponta, né? E não tinha essa conversa, né? E eu, obviamente, quando o tempo vai passando, os estudos vão se expandindo, eu vou percebendo que essa história da geometria, como ela aparece no Brasil, ela é meio uma tentativa de colocar o país numa modernidade, né? Que é dada não porque o país de fato avança socialmente, né? É como se você usasse também a arte para dizer agora somos modernos, temos geometria. E aí você transforma por questões mercadológicas também muito fortes. Você coloca isso como se fosse uma vocação brasileira. Vocação de quem, colega?
Né? Vocação de quem? E aí eu começo a pensar, quem eram esses artistas? Você vai ter meia dúzia de artistas, se a gente pensar um país do tamanho do Brasil, com as pluralidades culturais que esse país tem, você vai ter meia dúzia de artistas aqui em São Paulo, meia dúzia, né, de artistas lá no Rio de Janeiro, numa coisa que eu chamo meio de um eixo Perdizes, Zona Sul Carioca, né? E isso, de repente, vira uma vocação do país. Gente, por favor. Né? E também eu ficava pensando, para onde esses artistas estavam olhando? Uma coisa que sempre me chamou a atenção no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, que é um local que eu vou muito, né, que eu gosto bastante, é que toda vez que eu chego naquele Santos Dumont e tá calor, né, tá um dia claro, eu tenho que colocar os óculos escuros, porque a luz do Rio de Janeiro é uma coisa absurda, até hoje é. Inebriante, uma luz que cega, é uma luz diferente, por exemplo, da luz de São Paulo, da luz do Nordeste, né? E a gente não vai ver essa luz, por exemplo, nesses trabalhos. A gente não vai ver a floresta nesses trabalhos. E gostando ou não, a floresta está aqui para a gente olhar. E principalmente no caso do Rio de Janeiro, que você olha e vê aquela floresta circundando ali, né? Você não vai ver a cor. E principalmente você não vai ver as populações. Você não vê negro, você não vê indígena. Então, que vocação é essa? Que país é esse que essas pessoas estão tratando? Né? Então, assim, pô, que papo furado é esse de vocação brasileira para geometria, né? Que é uma coisa que, para mim, realmente nunca existiu. Que país que essas pessoas estavam olhando? Né? Que cores essas pessoas, que populações estavam sendo olhadas, né? E aí eu faço uma viagem, já estava com isso tudo na cabeça, e para completar o quadro, eu sou convidada pela Colgate University para ficar lá como professora artista visitante durante um mês. E já estava pensando também nessas coisas, levo um projeto pronto aqui, bonitinho, no computador, para realizar lá em Colgate. E acontecem dois fatos que eu acho assim, que não são aleatórios, né? Eu acho que é meio sincronicidade. Primeiro, eu vou ver uma exposição do Albers, né, lá no Guggenheim, sobre geometria, sobre os estudos dele, sobre a cor e tal, e me chama a atenção a quantidade de estudos de cadernos, os anos que o cara leva para fazer essa questão da geometria na obra dele, né? E aí eu chego em Colgate, com o meu projetinho pronto, por acaso tinha um monte de papéis cortados já, compridos, que eram restos de papel de gravura, que eram papéis muito bons e papéis muito caros, que a professora de gravura, ao invés de tinha pena de jogar fora, e guardava esses papéis. Quando eu cheguei, olha esses papéis, eu falei, gente, não tem jeito, eu vou ter que fazer essa geometria brasileira. Pronto, aí nasceu o trabalho, nasceu a série, nasceu disso, né? Eu vou ter que fazer uma geometria brasileira. Eu falei, tá aí, geometria brasileira. Aí comecei a fazer, né, mudei todo, esqueci o projeto que eu levei de São Paulo para Colgate, peguei os pedaços de papel e comecei a fazer, fiz os 6 primeiros da geometria brasileira lá, que são os grandes, né, que são os maiores, e aí tensionava continuar a série aqui em São Paulo, mas não achei papel, aquelas coisas bem de Brasil, né, papel que antes era importado com muita frequência para cá. Os caras pararam de importar de repente. Eu falei, e agora o que eu faço? Tentei outros papéis, não funcionou. E aí eu já tinha feito a série Paraíso Tropical. E pensei, vou juntar as duas séries, as duas últimas séries. Geometria Brasileira mais Paraíso Tropical. Aí comecei a fazer os menores, que são aquelas geometria brasileira que tem as imagens de orquídea atrás, que é a geometria brasileira chega ao Paraíso Tropical. E aí fica mais irônica ainda, essa relação de ironia aumenta ainda mais, né, pela questão do nome do trabalho, né. Então, esse geometria, ele sai disso, né, sai dessa pretensa ideia de uma vocação brasileira, vocação de meia dúzia, como eu falei, esse eixo aí, Perdizes, Zona Sul Carioca, e que, de repente, isso vira uma vocação para todo o país, né. Esse negócio já vinha pegando no meu pé desde que eu comecei a viajar e me perguntavam qual era a minha relação com o Hélio Oiticica, por exemplo, e não é nenhuma, né? Não tem.
Rosana, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma obra específica. Eu queria que você falasse sobre ela, que é uma coisa que eu queria te perguntar desde que eu vi essa obra pela primeira vez. Eu estou me referindo a Autorretrato com Máscara para Comedores de Terra. Uhum. Essa é uma série de desenhos que eu faço com máscaras, né? Que eu fico pensando qual é essa função da máscara, né? Eu começo a série com os autorretratos com máscara africana, pensando quem eu sou, né? E como é que essa influência se dá dentro de mim, né? Num país como o Brasil. E fazendo as pesquisas, né, de máscaras, eu acabo encontrando umas imagens que são essas imagens terríveis dessas máscaras, né, para comedores de terra, né, dos escravizados que se suicidavam comendo terra. É uma coisa tão absurda, né, tão dura, né, tão difícil até de falar sobre isso, né. E aí eu começo a fazer esses autorretratos com essas máscaras para comedores de terra, que nem eu mesma sei, às vezes, como eu falei, às vezes você tem que entrar no fluxo e deixar a obra acontecer, né? Nem eu mesma sei quando eu estou fazendo os desenhos, né? Por quê? Me deu uma compulsão de fazê-los, né? Eu levei anos para entender depois esses desenhos, que eu acho que vinham muito dessa necessidade que naquela época eu estava de falar, né, e de não estar sendo plenamente ouvida, de não ter essa discussão em cima da mesa, de não ter essa discussão num país negro como o Brasil, né? Então é como se a gente tivesse como negro como pessoa negra, né, descendente, que comer terra o tempo todo para se abafar, sabe? Mas é uma coisa que eu me recuso a fazer, né? Então é uma coisa que eu me recuso a fazer, não colocar a discussão em cima da mesa. Então, ao invés de me abafar comendo terra, é quase que o contrário, né? Para mim é quase como falar, tá, eu tô com essa máscara agora, ela me incomoda, ela é difícil, eu mal consigo falar sobre ela, sobre esse assunto, mas eu tenho que falar, eu tenho que botar isso em forma de desenho, colocar isso em exposição em algum momento, porque isso tem que ser discutido. Está na raiz do que é o Brasil, isso tem que ser discutido. E esses trabalhos levaram muitos anos para serem mostrados, e foram trabalhos que realmente eu não conseguia mostrar, ninguém queria mostrar esses trabalhos. Eu acho que essas máscaras, eu acho que os autorretratos com máscara para comedor de terra só foram para a Pinacoteca mais de 20 anos depois. Perfeito. É que eu fico pensando nessa ideia do autorretrato, né? Uhum. Eu acho interessante na medida em que, de novo, você recorre ao arquivo, né? Então a gente tem essa memória, né, de ver isso já em Debré, ver em outros autores do colonialismo, né, que tratam esses personagens como tipos, né? Claro, né, nessas da máscara eu acho muito difícil não pensar naquele uso nocivo que o modernismo europeu fez, né, das máscaras africanas, em certa medida, né, o modernismo branco paulista da Semana de 22 também fez, né, e me pareceu muito curioso você chamar de autorretrato, né, e de fato você olha para o desenho e percebe que aqueles sujeitos eles não estão ali sendo observados como objetos, né, mas eles fazem parte da gente, né, enfim, pelo menos é o que eu pensei, sobretudo quando você vê o título Autorretrato para perspicaz. Isso, né? Sim. E a máscara é uma coisa que você pode tirar e colocar, mas que podem colocar em você também, entendeu? Então também tem esse jogo, né? O que é essa máscara africana? Né? Então essa coisa do coloco, às vezes, eu tô com essa identidade, mas eu não tô com essa identidade, eu tô num país que teve que se fazer a partir também dessa identidade, mas até onde a gente assume essa identidade, e também quando querem colocar na gente essa identidade, né, e sem perguntar se nos cabe também, com todas as diferenças que a gente tem em relação, lembrando sempre que a África não é um país, é um continente, até ali os povos são diferentes, e aquela maneira de pegar o negro como um todo, né, como se uma máscara africana resumisse toda a etnia e colocasse aquilo em cima de você. Então, quando eu penso um autorretrato, que é uma coisa que é um retrato, deveria ser o meu rosto que está ali, mas não está, né? Então também tem esse jogo de ironia
com todas essas possibilidades de que você coloca como autorretrato uma coisa que não é, porque a minha imagem não aparece, mas com diversas máscaras diferentes, né? E que, quando a gente olha e analisa, sejam as questões da arte moderna, sejam as questões de formação do país também, né? Modificam essa subjetividade, ou nem permitem essa subjetividade. Então, ela tem também esses outros jogos, né? E a gente volta lá atrás àquela questão que eu falo que quando eu faço um trabalho, geralmente eu penso muito mais de uma leitura. Né? Então, essa também, né, essa questão de você ter o paradoxo de você ter um autorretrato, que não é um autorretrato, que não é um autorretrato? Não tem a minha imagem lá. Né? Também eu procuro jogar com isso, né? Sobre essas identidades que a gente muitas vezes muda e às vezes aquela identidade que querem colocar também sobre a gente. Você agora há pouco falou que vinha de uma longa tradição, quando você estava falando das manualidades da sua família. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no Gargalheira é justamente sobre as origens familiares, quem foi o pai, quem foi a mãe, também para tentar entender a presença dessas pessoas na mão do artista, na construção do olhar do artista. Eu queria um pouco que você falasse sobre a sua família e como que, de uma certa maneira, convencional ou não, ela te ajudou a transformar você no que você é. Nossa, totalmente, porque assim, minha família, né, minha mãe tinha uma mulher que tinha uma questão de manualidade extremamente forte, inclusive ganhou dinheiro com isso, né, como eu falei da questão dos bordados, né, que ela era bordadeira, e minha mãe, por exemplo, desde nós éramos crianças, ela sempre incentivou essa questão da manualidade. Ela era uma mulher que ela não gostava muito desses brinquedos, a pilha, essas coisas, ela falava, esses brinquedos são muito estúpidos, eles brincam sozinho. O brinquedo brinca sozinho, a criança fica olhando para o carrinho, para lá e para cá. Então, ela colocava a gente para lidar com barro, né? Desde muito pequena, ela cavava ali uma terra, né? Minha casa era próxima de um riachinho, de um bracinho do Tietê, e geralmente nesses lugares a terra ela é muito plástica, né? Ela é muito própria para ser moldada, ser feita em argila e moldada. Então minha mãe fazia aquela argila lá no quintal, ela mesma cavava, jogava uma água, fazia aquela argila e ficávamos eu e minhas irmãs o dia inteiro, muitas vezes, brincando com aquilo. Aí fazia o bonequinho, a tartaruguinha, punha no sol para secar, esperava secar, depois que secava, pintava. E minha mãe também, ela fazia, ela era uma mulher que tinha muito essa coisa da mão. Ela fazia para a gente as casinhas das bonecas, ela fazia as cadeirinhas, ela fazia as mesinhas, ela fazia os armarinhos, ela fazia as roupinhas das bonecas, incentivava que nós fizéssemos. Então, eu trago muito dessa manualidade, até de uma questão de artesanato também. Eu fiz muito artesanato quando eu era criança, eu participava de uma ONG que as crianças iam para ter reforço, e depois do reforço tinha aulas de artesanato, né? Então, por parte da mãe tinha essa questão, tinha essa ONG que eu frequentava, e por parte de pai, meu pai era pintor de paredes. Né? Meu pai era pintor de paredes naquela época que pré-computador, né? Tinta pré-computadorizada. Hoje você pega o catálogo de cores, vai lá na loja e fala, eu quero essa. O computador já se não tiver a cor pronta, eles preparam na hora, né? O computador já mescla tudo, ele já tem as porções, né? As quantidades e coloca lá. Né? Mas no caso do meu pai, não. Meu pai ele tinha um olho muito bom para cor. Embora eu use a cor de forma muito pontual, mas meu pai tinha um olho muito bom para cor. Os clientes falavam, eu quero essa cor. Eu lembro que ele pegava lá a souvenir branca, lá, tinta branca, punha lá e colocava, tem um X tanto por cento de amarelo, tanto por cento de azul e 3 gotinhas de preto. Lá, colocava, mesclava, tinha um pau lá, que ele sempre usava o mesmo pau para mexer tinta, né, e fazia a tinta, quando terminava, estava exatamente a cor que estava ali no catálogo de cores, né, então, eu acho que eu tenho essa coisa por parte de pai, por parte de mãe, né, a minha mãe, por tudo isso que eu falei, né, essa coisa dela fazer, né, dela gostar dessa manualidade. E meu pai que tinha esse olho, que era um olho para cores assim,
extraordinário, uma coisa assim realmente notável, né? Então, eu acho que eu uso pouco cor no meu trabalho, mas quando eu uso de maneira muito pontual, muito direta. Aquela cor assim que se tirar dali vai fazer falta. Às vezes é um pontinho de vermelho, mas que está ali, sabe, bem pensado, bem colocado. Se tirar aquele ponto de lá, o trabalho sofre. Então, acho que vem essa influência, tive a sorte de ter essa influência dos dois lados. Rosane, e aproveitando já o ensejo dessa, já que a gente está nesse assunto, como que foi seu caminho para pensar a arte como um lugar possível? Assim, quando você se viu pela primeira vez, falou, acho que talvez eu vou tentar ser artista, ou ainda se isso foi antes de você ter essa decisão ali entre a biologia e as artes visuais, enfim, como que foi seu caminho para a arte? Eu acho que, na realidade, a arte é que escolhe a gente. Eu acho que esse dito antigo, né, de que não é a gente que escolhe a arte que escolhe a gente, eu acho que ele é muito verdadeiro. Eu tive que trabalhar muito cedo, né, venho de uma família sem recursos, tal, então com 15 anos eu já começo a trabalhar. Mas, assim, sempre desenhei, sempre brincamos, eu e minhas irmãs, em relação, como eu falei, assim, com os bonequinhos de barro tal. Quando nós éramos criança, por exemplo, nós, ao invés de termos cada uma sua boneca, muitas vezes, cada uma desenhava uma personagem. Né? Então, essa coisa de desenhar, tanto eu e minhas irmãs, as quatro desenhavam, eu acho, olhando retrospectivamente, assim, né, para trás, acho que as quatro tinham muito talento para desenho. Eu acho que nem eu era a que desenhava melhor, eu acho que a minha irmã mais velha desenhava muito melhor que eu. Mas as quatro tinham esse pendor, assim, sempre fomos muito incentivadas, né? E como eu comecei a trabalhar bem cedo, com 15 anos eu já estava trabalhando, tive uma experiência horrorosa num banco. Eu entrei com 17 para poder juntar dinheiro para fazer cursinho, ainda achando que ia fazer biologia, e saí com 18, não, com 19, mais ou menos, mas jurei que nunca mais eu pisava num escritório. Aquilo acabou comigo, eu tenho doenças que eu carrego até hoje, da época que eu trabalhei num escritório. Então, eu sabia que eu não queria de maneira alguma essa vida corporativa. A vida corporativa, para mim, é a morte, é jogar a vida fora, para mim não funciona. Então, eu não sabia bem o que eu queria fazer, mas eu gostava muito de biologia. Biologia, desde os 14 anos, eu já assinava Ciência Hoje, já acompanhava artigos científicos e tal. Eu falei, tá, eu vou desenhar, continuei desenhando, fiz liceu, fiz cursinhos livres, e falei, tá bom, vou ser bióloga. Vou ser bióloga e, enfim, né, continuo fazendo arte como hobby. Aí, na época, eu queria entrar na Unicamp de qualquer maneira, fiz vestibular para a Unicamp, entrei nas duas, USP e Unicamp, mas já estava percebendo que o negócio era artes, mas eu achava que eu ia trabalhar em museu, por exemplo. Achava que eu ia trabalhar, sempre gostei de museu, isso é uma coisa que eu também sempre gostei, comecei a frequentar sozinha, assim, lá em torno dos 14 anos, quando você tem mais independência, né, já vai de ônibus para lá e para cá sozinha, tal, já comecei a frequentar museu, mas achava assim, eu vou trabalhar em museu, eu super gosto de museu, eu não achava que eu ia ser artista. Pensei em publicidade também, mas como eu vi o que é o mundo da publicidade, também tratei de sair correndo. E eu acho que um incentivo muito forte veio da universidade, quando alguns professores perceberam, né, no desenho, no modo como eu desenvolvi os trabalhos, eles bem começaram a pegar no pé, manda para tal lugar, eu achando que eu ia trabalhar em museu. Não, manda para salão, não, você tem um pendor para ser realmente artista, nossa, seu trabalho é muito bom, tal. E aí eu fui percebendo que realmente eu gostava, né? Eu realmente gostava. E foi caindo por terra essas outras ilusões de trabalhar em museu, ou mesmo de ser professora. Eu tive que decidir rápido se eu seria professora, que eu amo dar aula, mas me tomava totalmente o tempo, eu me jogava muito de cabeça. E aí eu percebi que ou eu seria professor ou seria artista, os dois juntos, para valer mesmo, não ia funcionar. E quando eu vi, eu já estava. Os professores foram me colocando, manda para cá, manda para lá. Aí quando eu vi, já estava os trabalhos estavam começando a sair
em revistas, né? Antes mesmo da parede da memória, o Tadeu Chiarelli colocou o trabalho na revista Lápis espanhola, um trabalho que não pré ainda, parede da memória, e depois eu ganhei o projeto Nascente da USP, ou seja, quando eu vi, eu já era artista. Quando eu vi, eu estava no 4º ano da universidade, como eu falei, parede da memória é um trabalho de universidade ainda, quando eu vi, eu já estava totalmente inserida ali e já estava gostando da brincadeira e vi que não dava mais para voltar, não. Então, eu acho que realmente esse dito de que é a arte que escolhe a gente, no meu caso, ele funciona 100%, porque eu sempre fui meio empurrando com a barriga e achando que eu seria outra coisa e não um artista. Mas quando eu vi, eu já estava tão enredada, e aí já tinha pego o gosto e já vi que não dava para fazer mais outra coisa. Rosana, então vamos mudar de novo um pouquinho de rota, né? Falar um pouquinmo mais à frente da sua carreira. Eu gostaria que você falasse sobre o momento que eu julgo que é sui generis, né? Dessa guinada da gente pensar uma maior inserção negra, né, na cena artística brasileira, que é a década de 2010, né? Acho que essencialmente, acho que a gente já falou disso em outros momentos, né? Não nessa entrevista, mas enfim, em outras conversas. E para mim, um dos marcos, né? A gente pode pensar desde o Museu Afro-Brasil, a exposição Brasil Mais 500, etc. Mas eu acho que a exposição que você cura com a Diane Lima em 2015, no Itaú Cultural, né? É um marco, né? Nesse sentido. E se a gente olha agora, alguns anos depois, né? A gente tem uma cena muito diferente daquela que a gente tinha naquele momento. Então, gostaria de que você falasse um pouco, né, saindo um pouco do seu trabalho como artista, mas que também engloba essa área, que você falasse como se deu aquele trabalho de curadoria, o que vocês tinham em mente àquela altura. Uhum. Eu acho assim, conforme eu vou entrando, né, cada vez mais estudando, cada vez mais a questão de não ter referências para o meu trabalho, de estar sozinha, entendendo como é que funcionava esse panorama, eu vou entendendo também que nós, no Brasil, sempre fomos muito ingênuos em relação ao poder da imagem. Acho que, basicamente, é isso que vai me levar a pensar também a questão da curadoria e alguns dados que eu vou desenvolver depois em relação a várias palestras que eu vou dar, né? A necessidade de se pensar o local da imagem dentro da formação de um país como o nosso, né? De um país racista, de um país classista, né? E que coloca os negros em determinado nicho. Isso não é feito, na maioria das vezes, a partir de texto, isso é muito mais feito a partir de imagem, né? Daquilo que se vê e daquilo que não se vê. Quando você não se vê em determinados postos, quando você não se vê nos livros didáticos como capaz de fazer outras coisas, a não ser carregar sacos nas costas, como nas gravuras do Debré. Então, isso vai me chamar muita atenção, né? O local da imagem e o poder da imagem, e como nós somos ingênuos no Brasil, né? Ainda hoje, acho que ainda hoje nós somos bastante ingênuos no Brasil em relação ao poder da imagem, né? Eu coloco isso porque isso vai ser muito importante, porque vai de encontro já uma série de palestras que eu já estava fazendo sobre arte afro-brasileira, de formação de novos artistas que vêm me procurar, né? Então é tudo um encadeamento, né? As coisas estão sempre se entrelaçando. Quando a Diane Lima é convidada pelo Itaú, primeiro para fazer uma vivência dentro do Itaú, depois daquele evento do Blackface, da peça dos Fofos, se eu não me engano o nome do grupo era esse, ela é primeiro chamada para fazer os Fofos, né? Companhia. Ela é chamada primeiro para fazer um trabalho dentro do Itaú, e depois fazer isso, o Itaú resolve abrir, fazer uma série de eventos. E dentro desses eventos surge a possibilidade de uma exposição. Então, a Diane já estava trabalhando dentro do Itaú
né? Já havia trabalhado praticamente um ano internamente, depois é que se abre essa possibilidade de eventos, conversas, os diálogos, né? As palestras que vão acontecer também concomitantemente. E é só nesse momento que eu entro na brincadeira. Aí ela me chama, ela fala, olha, tem a possibilidade de uma curadoria, como é que a gente vai fazer isso? Eu já estava com uma série de artistas que eu gostaria de ver juntos numa exposição, porque eu já pensava, já acompanhava, já tinha feito palestra, já tinha conversado com eles, então a Diana, como ela é mais da tecnologia, ela ficou mais com os nomes vindos de vídeo, cinema, vídeo, teatro, né, que você deve se lembrar que era uma exposição, né, que tinha várias mídias ali, né, e eu acabei trazendo mais os nomes ligados a artes visuais. E a gente quase que fechou numa tarde, numa conversa, porque as duas já estavam com aquilo tão na cabeça, pronto, tipo assim, esse fulano tem que estar com esse, a gente tem que dar um jeito de pensar uma exposição dessas duas pessoas estejam juntas, a gente tem que pensar uma exposição onde tenha um fulano de artes visuais com aquele outro ali do teatro, do cinema. A gente praticamente numa tarde fechou a lista e depois nós fomos fazendo ajustes. Mas eu acho que era uma coisa assim que naquele momento era tão forte, era tão premente o que esses artistas estavam fazendo, e que se nós conseguíssemos colocar juntos, que isso ia ampliar de uma maneira enorme a discussão, que a coisa saiu muito rápido, porque a gente já estava pensando. Né? Tanto eu, a Diane também já estava meio... Não, mas eu já estava pensando há muito tempo nisso, a gente tinha que colocar esse trabalho também de fulano perto de ciclano, o que você acha? Então foi assim, muito rápido, porque a gente já vinha trabalhando nisso, acho que cada uma no seu campo, né? Mas a gente já vinha pensando em como colocar esses nomes juntos seria potente, né? Como isso poderia dar uma largada muito grande nessa visão que se tinha naquele momento das artes visuais afro-brasileiras, e como isso vinha quebrar alguns paradigmas, muitos, aliás, né? Em relação ao que se convencionava pensar sobre arte afro-brasileira. Então, acho que assim, foi fruto, né, os diálogos ausentes, né, e os textos que nós colocamos, mas foi fruto de uma urgência que a gente já vinha trabalhando há muito tempo, solitariamente. Eu de um lado, eu numa ponta, e a Diane na outra. Aí quando nós juntamos, foi assim, pá, assim, foi realmente colocar assim, porque a gente já estava meio com aquilo assim na cabeça, eu acho. Já estava assim, meio pronto na cabeça de cada uma das duas. Queria te perguntar, Rosana, como você já tem uma experiência longa, né, nessa caminhada no mundo da arte brasileira, do seu ponto de vista, quais são os principais obstáculos? A gente já viu que o cenário mudou muito, mas assim, quais são os principais obstáculos para a inserção do artista negro nisso que a gente chama de sistema da arte, do mercado da arte institucional, tal como ela funciona? Onde é que estão aí as principais barreiras? Onde é que você lê algumas das principais barreiras de inserção? Olha, eu sempre coloquei que a gente tem que pensar o mercado de arte, ou não só o mundo, né, esse campo da arte, através de algumas táticas, né, estratégias. Então, sempre, até um determinado tempo atrás, até uma fala que eu fiz no MASP, eu tinha colocado que a gente tinha que pensar num tripé, que era a produção, a questão dos artistas visuais, a educação, a gente não pode deixar a educação de lado, né, e a curadoria. Isso é extremamente importante. E depois dessa fala no MASP, a Amanda Carneiro me chamou a atenção para a produção. Ter quem produza, né? Que produza as exposições também é extremamente importante, que sejam pessoas negras. Então, eu acho que não é só pensar a inserção do artista, é pensar todo o campo da arte, entendeu? Desde educar, da arte e educação, que ela é premente, de modo que a gente tenha público para ir para o museu, porque público é demanda. Por que está aumentando também? Aumentou, tem gente que aponta quase como uma moda. Não é isso só, não.
né, esse aumento de exposições tocando questões negras e agora indígenas, né? Quando você vai, por exemplo, em histórias afro-atlânticas, eu quase não conseguia entrar na abertura. De tanta gente que tinha, eu não conseguia furar aquele mar de gente, porque era muita gente que tinha, e um parava daqui, o outro parava dali. O Hélio Menezes literalmente me viu de longe, saiu de dentro da sala, foi me pegar pelo braço e botar dentro da exposição, porque eu mal conseguia entrar, senão eu não teria conseguido entrar na exposição. Então, tem demanda. Tem demanda. E eu lembro que passar, por exemplo, locais, em vários museus de São Paulo, você entrar ali e não ter ninguém, tecla completamente vazio, entendeu? E você depois entrar em exposições como Carolina Maria de Jesus e achar a exposição lotada todos os dias. Todos os dias. Então, tem demanda. Mas para que a gente continue com essa demanda, a gente tem a educação. O educativo é fundamental. A produção de artistas, ela tem crescido exponencialmente. Os campos que a gente tem que começar agora a realmente prestar muita atenção é a curadoria, a história da arte, porque essa história tem que ser escrita. E essa história tem que ser escrita por nós. Eu venho dizendo isso desde 2018, que eu acho que foi um ano muito marcante aqui em São Paulo, pelo menos que nós tivemos eu na Pinacoteca do Estado e a Sônia Gomes no MASP. É um ano que você tem 2 mulheres negras ocupando os 2 principais espaços de exposição em São Paulo e que sai da América Latina, entendeu? Ao mesmo tempo. Então, isso é um ano muito importante. Isso tem que ser estudado, isso tem que ser escrito, isso tem que ser historiografado. Porque se a gente não fizer isso, isso vai virar uma modinha lá na frente. Se a gente não arcar com a escrita dessa história, como ela está acontecendo, isso vai virar uma modinha lá na frente. Então, eu acho que os próximos passos para essa consolidação não é nem a questão de dos artistas, porque os artistas, eles estão aí. Tem muita coisa que os artistas têm que fazer. Eu vou tocar nisso ainda. Mas eu acho que, estrategicamente, nós precisamos ter curadores, historiadores negros da história da arte, críticos. E um outro dado que a Amanda me chama a atenção também é a questão da produção, e eu vou um pouco além dessa questão da produção. Eu acho que a gente tem que ter gente também que saiba correr atrás do dinheiro, entendeu? A gente tem que ter gente também nessa área, porque nós já estamos aí com uma classe média negra ascendendo e que está comprando Romero Brito, entendeu? Esse é todo um campo a ser prospectado e trabalhado. A gente precisa de dinheiro, mano, entendeu? Tem mundo e tem gente disposta a isso, tem gente disposta. Aquela ideia também, por exemplo, do jogador de futebol só chucro, tem muito. Mas tem muito também que já está entrando na área social. Artistas de cinema. Já tem uma classe média emergente aí. A gente vai ter que trabalhar também nesse nicho, para não ficar na mão só de colecionadores brancos. Entendeu? Então, são estratégias que a gente tem que ir traçando. E do lado dos artistas negros, eu diria que tem que deixar de ser besta e deixar de ouvir o canto da sereia, porque também o mercado, eu estou há 30 anos nessa área, e já vi o mercado engolir muita gente que vem até de locais sociais muito mais privilegiados do que nós. Então, o que não vai fazer conosco? Então, tem que fazer, no caso dos artistas, tem que fazer uma produção sólida também, estudar muito e tem que interagir entre os seus pares. Não vai entrar nessa lógica imbecil de competição, por exemplo, porque no instantinho a gente tomba. Não pode ser bobo. O que é que... isso assim, não é pegar os Estados Unidos como paradigma, como modelo. Mas quando a gente pensa que a população negra ela é 17%, e nós aqui estamos quase batendo em 60%, me parece que essa ideia do dividir para governar funcionou muito bem no Brasil, né? Funcionou muito bem no Brasil. Então, se a gente cair nessa lógica de competição, sabe, ou nesse deslumbre com o mercado, como eu tenho visto muitas vezes, a gente tomba rapidinho.
né? A gente tomba rápido. Então, eu acho que são estratégias que não passam somente pela questão da inserção de artistas, mas também da ocupação de outras áreas ligadas a essa cadeia produtiva das visuais. Certo. Rosana, mais uma pergunta sobre obra agora. Eu gostaria de falar sobre uma série que eu acho muito impactante do seu trabalho, né, que é Atlântico Vermelho. Né, já mencionamos aqui ano passado, né, mas enfim. Justamente por conta da maneira como, no meu entender, a obra vai sendo construída a partir desses retalhos. Né? Então, por exemplo, eu acho muito interessante o fato de quando você pega, por exemplo, a imagem de uma mulher negra, né, que foi usada numa carta de visita, ou então num manual de ciência racista do século XIX, racismo científico. Quando você vai trazer essa personagem, você traz essa personagem de uma maneira reconstruída. E nem sempre a gente consegue ter acesso a essa reconstrução de uma maneira efetiva. Né? Então, por exemplo, você frequentemente pega a imagem e corta ela no meio e essa costura, que é feita com uma linha preta, agressiva, né? Ela não coincide. Né? Eu vejo, de fato, isso como uma metáfora para o trabalho do historiador, né? Vou insistir nesse ponto, no sentido do que eu penso que o historiador ele não constrói e reconstrói, ele não reconstrói o passado ipsis literis, né? Ele reconstrói à medida em que as fontes que estão disponíveis são reconfiguradas, né? Muito a gente se perde, acho que essa não coincidência é o que a gente perdeu, efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está pensando no passado só pelo passado. Né? Eu acho que a sua obra traz isso. Você não está pensando no passado só pelo passado. Você está pensando no passado, mas também com vias de pensar no futuro, no presente. Né? No que a gente constrói, olhando para essa história dolorosa e apontando as responsabilidades. Né? Então, peguei esse gancho para dizer o seguinte, né? Você falou na sua última resposta que você teria mais a falar sobre um futuro para os artistas negros, né? Então, pensando nesse público que está te ouvindo agora, né? Eu acho que a audiência vai estar lá nas alturas agora. Gostaria que você falasse para esse público, né? Quais os caminhos que você enxerga para essa arte negra, para a gente não cair nessa da modinha, né? O que a gente precisa fazer efetivamente para conseguir transformar isso em normalidade, efetivamente? Eu acho que essa questão do passado, ela é hoje, né? Eu não consigo pensar em passado somente. Eu acho que então, até essa estrutura de tempo, né? Que é uma estrutura ocidental, como se o tempo fosse uma linha, né? Que começa lá atrás, os eventos vêm se sucedendo, cronologicamente, né? Eu acho que ela talvez não funcione tão bem, porque o que está no passado está agora, nesse momento, exatamente nesse momento, né? A gente só entende a situação que nós estamos se nós olharmos lá para trás. Então, são esses fragmentos, né, que você fala, né, que formam o trabalho, mas que estão atuando no presente, né? O agora. Então, para mim, passado não é nada de passado. Entendeu? Então, quando eu falei para os artistas, falei que essa ideia do dividir para governar, né, que foi muito bem, foi vitoriosa no Brasil, que eu falei, e que isso realmente funcionou muito bem aqui no Brasil, porque a gente está vivendo isso exatamente nesse momento. Entendeu? A gente está vivendo exatamente nesse momento. Quando você tem uma pessoa que se deixa levar por essa ideia de mérito, de meritocracia, de autovalorização, de eu sou diferente, ou eu consigo sozinho quebrar esse sistema, entendeu? Como se conseguir. Não vai conseguir. Esse é o passado. Exatamente a mesma estratégia que foi usada lá atrás sendo aplicada agora. Então, quando eu dou esse exemplo, é exatamente isso. Não se esquece. O passado não ficou para trás, gente. Em relação a um país como o Brasil, o passado está atuando
exatamente neste momento. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não ficarmos de olho, ele vai continuar no futuro também. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar melhor, entender melhor essas separações, entender melhor como foi esse passado, as técnicas e as táticas que foram utilizadas, a gente não repetir os mesmos erros, né? Então, eu acho que a história está atuando exatamente nesse momento. Quando um acha que acha que é piegas, ou acha que é bobagem, a ideia de uma união, por exemplo, maior entre os artistas negros, por exemplo, é porque está caindo no mesmo erro. Está incorrendo naquilo que foi lá no passado. Quando, na realidade, a gente tem tecnologia para fazer frente a isso. Uma coisa que eu também falo com muita... tenho falado já há um bom tempo, que talvez seja interessante a gente olhar para o passado também, para entender quais foram as tecnologias que os negros utilizaram lá atrás, para a gente resgatar e fazer agora. Entendeu? A gente tinha irmandades lá atrás, a gente tinha mecanismos que garantiam um mínimo de proteção, muitas vezes, para essa população negra. E isso tem que ser pensado até mesmo como tecnologia, entendeu? Como é que a gente faz, como é que a gente se junta para dar oportunidade para fazer residência, para fazer projetos, para fazer... Uma das coisas que eu estou fazendo, começando a fazer agora, é abrir a minha biblioteca. Né? Abrir minha biblioteca para que as pessoas venham, para que os jovens artistas venham olhar aqui, aprender, estudar, ver outras referências, discutir. Isso tem que ser feito. O Dalton está com um projeto fantástico lá, que é o Sertão Negro. Sabe? Então, assim, a gente tem que começar a pensar quais efetivamente esses artistas que conseguiram avançar um pouco mais, né, dentro desse panorama hostil, quais são as tecnologias que nós já temos à disposição e que a gente tem que usar, pelo amor de Deus. Eu falo muito isso, né? E quando eu falar a questão dos americanos, é porque eu trabalho muito com eles, né? E assim, eles ficam chocados como a gente não faz isso. E é muito interessante, né? Como eles atuam, tem uma rede forte em todos os sentidos, onde você tem uma classe média onde negro compra de negro, entendeu? Como os profissionais que estão ascendendo vão comprar de profissionais, de artistas negros também, como eles conhecem, como foi feito um mercado secundário que é pequeno, mas que consegue manter muito mais artistas atuando e vivendo do próprio trabalho, por exemplo, do que a gente ficar esperando a próxima onda de colecionadores brancos que vai comprar artista negro. Entendeu? Então, acho que isso a gente tem que ter muito, mas muito em foco. Se a gente realmente quiser que isso perpetue, quiser que isso realmente, essa cara nova, esses ares novos aí que estão na arte brasileira nesse momento, que isso não seja uma tendência, mas que isso seja de fato a arte produzida num país que tem 56% da população negra. Então, a gente não pode cair no erro, novamente, de entrar nessa história do dividir para governar, sabe? Sendo vítimas dessa história, ou comprando essas bobajadas aí que tem de meritocracia, ou caindo na história do negro único, entendeu? Isso não vai funcionar, isso já provou que não funciona. Então, a gente ou fica esperto, ou fica esperto. Exemplo tem. Entendeu? Como sempre teve. Então, ou a gente fica esperto, ou a gente fica esperto, né? E esses artistas jovens, negros, que estão entrando nessa onda, a gente tem que estudar muito. Tem que estudar muito, entendeu? Não é só sair por aí, fazer o primeiro trabalho e achar que é a última bolacha do pacote, entendeu? Porque não é. Eu estou há 30 anos nessa área, praticamente. 30. E já vi muita gente tomar toma, muita gente que chega branca, que chega referenciada no mercado, que é filho de pais poderosos, se eles rodam, e eu já vi muito rodar, imagina a gente. Então tem que deixar de ser tonto. Com quem que a gente tem que se associar? Com quem que a gente tem que traçar estratégia? Como é que a gente vai prever esse mercado lá na frente? Quais os postos que a gente tem que ocupar? Eu sou uma filha de algum criança.
Eu não sou estrategista. Eu estou sempre lá na frente jogando. E é assim. A gente vai ter que aprender a fazer isso. Se a gente não aprender a fazer isso, como eu falei, a gente vai tombar e tomba rapidinho, sendo que, sem dúvida nenhuma, quem está colocando o Brasil nesse momento no mapa internacional e com respeitabilidade somos nós. Somos nós que estamos revendo a história da arte brasileira, somos nós que estamos trazendo frescor para isso, somos nós que estamos entrando, de fato, de uma maneira como o Brasil nunca entrou, em um ambiente externo. Agora, falta a gente pensar nisso, né? Falta a gente se associar, inclusive, traçar metas. Qual é o papel que o Brasil ocupa na produção da diáspora africana? Como é que a gente vai colocar o Brasil dentro dessa produção? Não dá, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui, eu falei, 56% de negro, o país que mais recebeu escravizados e escravizadas na história do tráfico de almas, de pessoas. Como é que a gente ocupa esse lugar extremamente secundário que nós ocupamos? E para a gente poder fazer isso, é uma rede. É uma rede que vai envolver historiadores, é uma rede que tem que estar nas discussões globais sobre a produção do Atlântico, da produção da diáspora negra. É uma rede muito grande que passa por itens muito e locais muito diferentes. E a gente tem que fazer um traçado disso aí, a gente tem que entender como esse negócio funciona e tem que ocupar todos os postos. Todos. Não é ocupar A e deixar B, Brasil. São todos. Rosana, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Foi um prazer estar com você, um prazer te ouvir. Obrigado pela generosidade, pelo diálogo e por essa vontade de ensinar que você tem. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Gargalheira. Demorou, hein? Muito obrigado, Rosana. Tenho certeza que os ouvintes estavam ansiosos, né? Você está no episódio aqui fechando essa nossa segunda temporada. Então já fica o convite para os ouvintes, né, para ficarem atentos que a terceira temporada está garantida. Em breve vamos ter mais notícias dos próximos entrevistados. Obrigadão, Rosana. Obrigado, maravilha. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche Unicamp, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.